Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sei que um pouco tarde, mas infelizmente eu tentei fazer o meu melhor. Fiz alguns vídeos pós-rodada, mas infelizmente não consegui subir para o YouTube. Verifiquei que os vídeos que eu fiz não subiram para o YouTube. Subiram alguns que eu fiz, mas dois que eu queria que tivessem subido não subiram para o YouTube, não sei porquê. Que é o resumo da rodada, tanto da Série A quanto da Série B. Mas, para mim, mesmo que tenha apenas uma visualização, apenas você veja, eu não vou deixar de fazer o resumo da rodada. Então, vamos lá rapidamente agora, para não ficar muito longo. A Série B do Brasileirão 2023 teve a 20ª rodada, ou conhecida como primeira rodada do turno, com mudanças ali na tabela, com algumas curiosidades, e a gente vai falar sobre isso neste momento. Vai ser curtinho, tá? Vai ser curtinho até porque eu já avisei a galera, eu estou passando por um problema aí de saúde, nada muito grave, mas está me causando um certo incômodo, e é justamente quando eu estou falando. Então, eu tenho que aprender a falar menos para sentir menos dor. Esta é a verdade. Vai ser complicado. Mas vamos lá para a gente fazer esse resumo da 20ª rodada do Brasileirão da Série B. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o tipo que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar da política nem da religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? Vou te dizer 3 coisas aqui. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link da galera do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos, minisséries, documentários, tá? Tudo em alta definição e tudo em alta qualidade. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, você que faz parte do nosso grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães, é só para você que faz parte do grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães, beleza? Você tem uma promoção Dia dos Pais. Você tem promoção Dia dos Pais. Clica aí, essa promoção não é aberta para todo mundo, é só para quem é do grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães. Tem uma promoção Dia dos Pais. Te garanto que você vai gostar, tá? Te garanto que você vai gostar. Então, clica aí no seu grupo, procura aí onde está escrito Zone Play, clica aí e fala, pô, sou do grupo tal. Qual é a promoção Dia dos Pais? É boa. E terceiro, você acompanha o canal Resenha com Magalhães, então não deixe de se inscrever no canal. Mais da metade da galera que acompanha não é inscrito. Então, dá essa moral aí, inscreva-se no canal. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil inscritos. Beleza? Então vamos lá para a gente fazer esse resumo rápido aqui dessa rodada. Bom, 20ª rodada teve... Deixa eu tirar até o óculos, que está embaçando a minha... O óculos deve estar sujo, cara. Tá uma beleza. Vamos lá. Ceará 1, Ituano 1. Tem o vídeo aqui, tá? Tem o vídeo aqui no canal, tá? Ceará uma decepção. Continua sendo uma decepção. Tomou algumas atitudes erradas durante o ano. Ainda estamos na metade do ano. Mas que está impactando agora. Fiz uma análise completamente errada do elenco do Ceará. Quer dizer, vou ser bem sério, eu não acho que eu fiz... Eu acho, essa é a minha opinião, eu não acho o elenco do Ceará assim, tão fraco simplesmente para fazer uma participação na Série B.
tá? Que é o que está acontecendo. Só está participando. Não está disputando nada. Só está participando. Não acho. Acho que os erros têm outros motivos. Um dos motivos, na minha opinião, é, de novo, essa roda gigante que não sai dessa porra de Guto Ferreira. Tá? É um cara novo, mas já batido. Um cara batido. Novo. Eu tenho uma comparação muito grande. Lógico, mal comparando. Tá? Porque não dá para comparar a carreira de um com a carreira de outro. Mas o que o Guto faz já está batido. Nem o Filipão, com toda a experiência dele, consegue mais fazer. Porque esse estilo de jogo, essa maneira, já está batido. Essa maneira está batido. Está batido. No Atlético, o Filipão não consegue nada. Não ganhou uma partida Atlético até agora com o Filipão. Porque tem o mesmo olhar para o futebol. E não muda, e não querem mudar. Então fica difícil. Fica difícil. Então, o Ceará empatou de 1-1. Tem o vídeo aí no canal. Resultado ruim para os dois. Tá? Sport 2, CRB 0. Grande resultado para o Sport. Grande resultado para o Sport. Que vem aí de altos e baixos. Ficou até um determinado momento aí nessa rodada como líder do campeonato. É um resultado, na minha opinião, dentro aí da expectativa do que o Sport vem produzindo, do que o CRB vem produzindo. Então, o resultado de 2-0 não vejo como nada anormal, principalmente o Sport jogando em casa. Tá? Chapecoense 0 e Mirassol 1. Jogos de extremos, né? Um está na parte de cima, outro na parte de baixo. Uma vitória fora de casa contra um adversário que está brigando lá na parte de baixo é sempre muito importante, porque todo mundo dá a vida. Mas eu te garanto que quem está na parte de baixo dá até um pouquinho mais, porque é mais agoniante, né? Você poder cair para a Série C. Então, o resultado do Mirassol, muito interessante. E aqui, eu não vou me esticar muito, tá? Para não falar muito, sobre o jogo em si, tá? Porque eu vi partes de quase todos os jogos. Então, eu não vou me estender muito, eu vou para o resultado, que é o que vale. E na Série B, muito mais do que na Série A, o desempenho na Série B é legal, mas para a Série B o que vale mais é o resultado. E na Série B, ninguém tem o objetivo, não, eu vou entrar na Série B para ser campeão da Série B. Não, você entra na Série B para ficar entre os 4, essa é a verdade. Entre os 4 primeiros. Porque não necessariamente o campeão da Série B vai ter um bom desempenho na Série A. O Cruzeiro, por exemplo, foi o campeão disparado ano passado. Mas o melhor qualificado é o Grêmio, que não foi o primeiro. Então, cara, isso não quer dizer muita coisa. Tivemos 2 SAFs aí, ó, estão na Série A, as 2 na zona de rebaixamento, Bahia e Vasco. Então, cara, não é por aí, então a gente vai falar aqui do resultado em si, tá? Então, grande resultado do Mirassol, fora de casa, em cima da Chapecoense. Chapecoense é muito ruim, porque perder em casa numa disputa dessa sempre é complicado. Então, o Mirassol consegue um grande resultado nessa rodada. Botafogo 0, Juventude 2. Jogo ali parelho dos dois, né? Mais ou menos na mesma posição ali. Então o resultado fica muito mais impactante para o Juventude, principalmente porque joga com um adversário direto e consegue vencer. Então um grande resultado do Juventude, que começou muito mal, deu uma sequência muito boa e deu uma caída, mas o Juventude está ali na porradaria ali para tentar. Como o Botafogo, apesar de ter perdido, mas também ainda está ali naquela porradaria. ABC 0, Londrina 0, resultado horroroso para os dois. Estão os dois lá embaixo. Esse resultado é para o reabraçar dos dois. Um resultado ruim, ABC e Londrina. Avaí 1, Guarani 2. Avaí 1, Guarani 2. De novo, um jogo da parte de cima contra o outro da parte de baixo. Quando você joga com um adversário mais fraco, você não pode perder o ponto, que é esse caso. O Guarani faz isso fora de casa. Então, grande resultado. O Avaí em casa tem que fazer ponto, porque está numa situação complicada. Quando não faz, aí é mesmo o mesmo papo. Se complica mais ainda. Então, um grande resultado do Guarani. Atlético Goianiense 2, Sampaio Corrêa 2. Atlético Goianiense pode dar o braço ao Ceará. É a mesma coisa. Uma decepção, na minha opinião. Mas eu vejo o Atlético Goianiense com um perfil de futebol que talvez possa dar uma engrenada nesse segundo turno. Não começou,
tá? Empatando em casa com o Sampaio Corrêa, independente dos números, teve mais chute, mais isso, mais aquilo, mas não ganhou. Esse jogo em casa tem que ganhar. Tem que ganhar. E não ganhou. Então o resultado para os dois é ruim. O Atlético Goianiense está tentando chegar lá em cima e o Sampaio Corrêa está tentando sair de baixo. Então o resultado também é ruim. E mais um jogo com cartão vermelho. Muitos cartões vermelhos na Série B. Quase toda a rodada o número de cartões vermelhos não é baixo na Série B. Mas aí também tem todo um outro contexto, né? A arbitragem não é muito boa, a arbitragem é fraca, o futebol é mais raiz, é mais pegado. Então tem todo aí um contexto. Tombense 2, Criciúma 2. Cara, o Criciúma, você levando em consideração que jogou fora de casa, não é tão ruim assim. Mas se tivesse vencido, lógico, era melhor, vencia sempre melhor. O Tombense jogando em casa, contra um adversário difícil, que vive um bom momento, lá na parte de cima, brigando pelo acesso. Dependendo das circunstâncias desse jogo, de repente o 2-2 foi até bom. Mas eu acho que esse jogo aqui foi um daqueles jogos que o Tombense não conseguiu segurar o resultado, se eu não estiver enganado. Eu acho que foi isso. O Criciúma abriu o placar. O Tombense empatou. Foi ao contrário. Na verdade, o Criciúma que não conseguiu segurar o resultado. O Criciúma estava vencendo até o finalzinho. Já tinha acabado o tempo, já estava nos acréscimos e a Tombense venceu. Empatou. Então, o empate ficou com gosto de amargo para o Criciúma e o empate para a Tombense ficou com gol de vitória, já que não ia ganhar ponto nenhum. Novo Horizontino 3, Vila Nova 1, jogo da parte de cima da tabela, ali entre os 4 primeiros. E com isso, o Novo Horizontino, com todos os resultados, volta à liderança do Campeonato Brasileiro, da Série B. Um jogo ali que eu vi boa parte, Vila Nova fez um bom primeiro tempo. Poderia ter modificado esse resultado caso saísse na frente, mas fez um bom jogo. No segundo tempo não, o Novo Horizontino foi melhor e mereceu vencer. Então, contra o adversário direto, em casa, o Novo Horizontino conseguiu um grande resultado e tem que ser assim mesmo, já que já que planeja chegar à Série A. E o último jogo era o líder, que agora não é mais líder, o Vitória jogando fora de casa contra a Ponte Preta. Um jogo ali com muita movimentação, situações de VAR, de pênalti, de expulsão. Ponte Preta abre 2-0, mete um golaço de voleio do André Balada. Depois, logo na sequência, tem um jogador expulso. Aí no segundo tempo, Vitória consegue empatar, mas no primeiro tempo, Ponte Preta poderia ter matado o jogo, ter feito o terceiro. Ou seja, um jogo ali com muitas alternâncias, com o VAR interferindo direto ali nos lances. O Ponte Preta, que estava ganhando de 2-0, ficou meio assim. Mas tendo um jogador expulso ainda no primeiro tempo, teve em si, ganho um ponto, foi legal. E o Vitória, que estava perdendo de 2-0, lógico, você ter um jogador a mais não necessariamente ajuda. Mas nesse caso ajudou, que talvez se ficasse 11 contra 11, talvez o Vitória não conseguisse mudar a realidade do jogo. Então, diante de tudo que aconteceu, que poderia ter tomado o terceiro gol Vitória, o empate do Vitória fora de casa não foi tão ruim assim. Então, vamos aqui para a classificação e vamos aqui para as curiosidades. Dos oito primeiros, apenas um perdeu. E esse que perdeu jogou contra um time da parte de cima da tabela, que é o Vila Nova. Então, dos 8 primeiros, apenas um perdeu, que foi o Vila Nova. Bom, do nono para baixo, que é o Botafogo, ninguém ganhou. Então, dos 8 primeiros, apenas um perdeu. Do nono para baixo, ninguém ganhou. Tivemos 5 empates. 10 jogos, 5 empates.
tivemos tivemos 5 empates e 5 vitórias, né? 1, 2, 3, 4, 5, óbvio, né? 1, 2, 3, 4, 5, exato. 5 vitórias e 5 empates. Com isso, né, tivemos apenas 5 times ganhando 3 pontos, 5 times ganhando 3 pontos, e 15 times não. Desses 15 times aí, 10 times, né, ganharam 1 ponto. Então, 2 times que estão na parte de cima, que ganharam os pontos, eles se distanciam. Porque quando os outros não ganham, e a galera que está em cima ganha, você vê que vai abrindo a margem. Para quem está tentando chegar lá, fica mais complicado. E aí, eu pego quem? Botafogo, que não ganhou. Ceará, que não ganhou. Atlético Goianiense, que não ganhou. Que tem chances, óbvio, matemáticas de chegar, mas vê a margem aumentar. Esses 3 times que eu falei, Botafogo, Ceará e Atlético, só não ficou pior porque o Vila Nova perdeu. Se o Vila Nova talvez tivesse jogado com algum time da parte de baixo e tivesse vencido, essa distância poderia ter sido maior. Então, hoje, a distância do 4º colocado, que é o Vila Nova, para, por exemplo, o Botafogo, que é o 9º, é de 5 pontos, mas poderia ter sido de 6, 7 pontos. Então, por causa disso, por causa dessa derrota do Vila Nova nessa rodada, na parte de cima, é que eu ainda vejo, apesar de estar faltando 18 rodadas, né, para acabar, eu ainda coloco o Vila Nova, o Botafogo, o Ceará, o Atlético Goianiense com condições de brigar pelo G4. Porque senão eu já daria fora. Então, na minha opinião, hoje, estão brigando pelo G4 até o Atlético Goianiense. Ou seja, até o 11º colocado, para mim, está brigando pelo G4. Não é pelo título, é pelo G4. Tá? Então, vamos lá. Primeiro colocado deu uma mudada. O líder é o Vitória. Agora o líder volta ao Novo Horizontino, que já foi líder. Tem uma dança da cadeira ali. Não está acontecendo o que aconteceu no passado, por exemplo, do Cruzeiro disparar. Novo Horizontino, primeiro colocado com 39 pontos, segundo colocado é o Vitória com 38, terceiro colocado é o Sport com 38 e o 4º colocado é o Vila Nova com 35. Ou seja, continua os mesmos 4 da última rodada. Só teve a dança da cadeira ali de quem é o líder. Na 5ª colocação, Guarani com 35, na 6ª colocação, Criciúma também com 35, na 7ª colocação, Mirassol com 34, na 8ª, Juventude com 33, o 9º é o Botafogo com 30, o 10º o Ceará com 29 e o 11º Atlético Goianiense com 28. Até aí, para mim, está brigando pelo acesso. Apesar de alguns times não mostrarem futebol para isso, mas ainda estão brigando matematicamente. E brigando contra o rebaixamento. CRB na 12ª colocada. Na minha visão, ainda não tem nenhum time que não esteja brigando por nada. Tipo, não corra risco de cair e também não tem chance de chegar lá em cima. Ainda não tem. Mas eu acho que mais umas 4, 5 rodadas a gente vai ver aí que alguns times não vão brigar para subir, mas também não vão brigar para cair. Quem é que está mais nessa faixa aí? Botafogo, Ceará e Atlético Goianiense. Estão chegando nessa faixa intermediária aí que não vão brigar para subir, mas também não caem. Mas ainda nessa rodada, por causa dos resultados, ainda coloco com chance. Então o CRB é o 12º com 24, o 13º a Ponte Preta com 23, o 14º o Ituano com 21, o 15º Sampaio Corrêa com 21, o 16º a Tombense com 19. E na zona de rebaixamento, o 17º é o Chapecoense com 18, o 18º é o Avaí com 17, o 19º é o Londrina com 15 e o ABC tem 20 pontos. Tem 13 pontos na última colocação. Lembrando que tem times com um jogo a menos. Tá? Na parte de cima, ninguém. Mas na 9ª colocação, que é o Botafogo tem um jogo a menos. O CRB tem um jogo a menos. A Chapecoense e o Avaí tem um jogo a menos. Então temos 4 times com um jogo a menos que pode dar uma mudada. Principalmente o Botafogo, que pode chegar a 33 pontos.
e passar o Juventude e ficar a 2 do Vila Nova. Então, não tem como tirar isso aí. Então, tá aí o meu resumo desta rodada do Brasileirão da Série B. Desculpe o atraso, mas eu tentei. Fui!